Olá, consciência. E daí que a realidade não é objetiva? Como isso impacta a sua vida no dia a dia? Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo ideias minhas, suportadas pelas ideias de My Big Toe, ideias de My Big Toe, originadas de Tom Campbell, autor da trilogia My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, físico especialista em consciência, sempre procurando que essas ideias sejam úteis, né, na prática, que sejam contribuição para você, ok? Então, essa questão da realidade não ser objetiva, eu achei ela interessante porque ela tem um impacto enorme na nossa vida, ainda que não pareça que você no dia a dia normalmente não reflita sobre ela, né? O que isso significa na prática, né? O que eu estou dizendo, o que o Tom está dizendo quando ele fala que a realidade não é objetiva. A objetividade da realidade é uma intenção, uma vontade do ser, das pessoas, em especial dos cientistas que são materialistas, né? Eles gostariam de ter uma realidade lá fora da nossa cabeça, do nosso ser, né? Isso que a gente observa, vê, ouve, toca do lado de fora, né? Que fosse objetivo. Isso quer dizer o quê? Que ela existe, que ela está lá de qualquer forma, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você não está olhando, mas a gente sabe que é uma questão da filosofia e da metafísica e da própria física, essa de, será que as coisas estão ocorrendo lá fora, estão ainda lá mesmo quando eu não estou olhando? Tipo, a lua está lá à noite, mesmo se eu ficar trancado dentro de casa e não estiver vendo, o sol está lá em cima, mesmo que eu não esteja vendo por causa das nuvens, né? Aliás, tem aquela questão filosófica antiga, tradicional, de se uma árvore cai no meio da floresta, será que ela faz barulho? Então, assim, parecem coisas esdrúxulas, fora da realidade, mas não são. Né? Não são, tem todo o impacto no seu dia a dia. Por isso a importância de a gente estar conversando sobre isso, e por isso que o Tom fez essa observação. É uma observação audaciosa, já de afirmar que a realidade não é objetiva, ok? Não, e eu vou mais além, eu vou dizer que não existe tal coisa como realidade objetiva. Porque, como eu disse antes, isso é uma expectativa do cientista mediano e materialista, e por consequência é espalhado em nossa cultura desde o nosso nascimento, e a gente também conta com as coisas como certo, né? O Tom tem até um exemplo falando sobre realidade virtual, sobre garrafas de cerveja na geladeira que você deixou e saiu para viajar, ficou 2, 3 meses fora, né? E quando você volta, será que aquelas cervejas ainda estão na geladeira? Né? Será que a quantidade que está lá é a mesma que você deixou? Ou vão desaparecer, ou pode aparecer mais, né? Ele propõe isso dentro de um exemplo que ele está explicando. Ele costuma ser bastante brincalhão, bem-humorado nas explicações dele, quando está fazendo as palestras e tudo mais. E ele fala que é uma realidade virtual construída estatisticamente, ok? E que tem, em geral, registros de continuidade na base de dados do sistema. Ou seja, se você sai hoje e deixa uma garrafa de cerveja, de água, de refrigerante, ou do que for na geladeira, e volta mais tarde ou volta amanhã, muito provavelmente, 99,9% de probabilidade de que quando você abra a geladeira, a imagem renderizada do que está lá dentro seja de uma garrafa que você deixou lá, ok? Mas vamos dizer que você passe 3 meses, 6 meses viajando e não lembre mais, né, e ninguém tenha vindo mexer na sua casa, isso não tenha sido fotografado de forma alguma e ficado registrado. Isso é uma informação aleatória no final. Pouca diferença faz se tem ou se não tem uma garrafa lá dentro. Então, quanto mais esse tempo, vamos dizer, passa, maior aumenta o risco, como naquela experiência mental do gato de Schrödinger, de que essa cerveja que estava lá desapareça. Ou que apareçam duas em vez de uma na hora que você abrir, aí você vai olhar e vai ficar, nossa, mas que eu me lembre, parece que eram duas, mas eu não tenho certeza. Parece que era uma, mas eu não tenho certeza. Ou parece que tinha uma e agora não tem, mas nossa, sei lá, de repente alguém esteve aqui, ou de repente eu não me lembro com tanta certeza. E
diferença faz no seu dia a dia nenhuma, zero. Você não vai mudar a sua vida porque você encontrou um bug no sistema desse tamanho, né? É muito pequena a coisa. Então, mas em geral o sistema procura manter consistência. Isso é apenas um exemplo mental teórico, né? Então, se ninguém estiver observando aquela árvore que cai supostamente no meio de uma floresta que ninguém está olhando, realmente ela não faz barulho, porque aquilo não foi renderizado, nem a imagem, nem o som, ok? Só é renderizado, renderizar é o processo de reconstrução da realidade a partir dos dados zeros e uns que formam a realidade. A realidade é formada por informação. A física quântica já mostrou isso de cima para baixo, ok? Não existe matéria, existe informação. E se as partículas são informação, não resta dúvida de que todo o resto que parece ser composto de partículas, inclusive as células e tecidos do nosso corpo, são tudo informação. Então, aqui, para a física digital de My-Big-To, a melhor metáfora é que nós somos avatares, né? Como personagens de videogame. A consciência que nós somos está controlando esse avatar, interagindo nesse ambiente e realmente, veja, é um ambiente o seguinte, se dentro de um ambiente não tem ninguém, nenhum ser consciente, não há necessidade do jogador, do programa, do videogame, renderizar, manter uma imagem de um lugar que não está sendo visto por ninguém. A necessidade, a demanda da visão só ocorre se há um observador. É por isso que o observador é tão importante na realidade. É porque o observador é consciente, é consciência, interage com a consciência, a fonte, na co-construção da realidade. O sinal está lá disponível em zeros e uns. E o sistema de decodificação já está embutido em nós. Ok? Então a nossa consciência decodifica as imagens recebidas nesse sinal de TV particular para nós. Então, se nós entramos em um ambiente, o sinal do ambiente vem e a gente reconstrói o ambiente momento a momento, naquele momento. E gente, desculpa, só um segundo, eu estou tentando desligar aqui. Me perdoe, eu não posso atender. Perdão. Então, nada que está sendo visto está sendo renderizado, né? Porque a renderização, o sinal vem da fonte, que ajuda a construir o ambiente, sincronizando tudo que todos os outros co-criadores estão fazendo nesta realidade. Mas a reconstrução é totalmente interna na nossa consciência, com base na nossa habilidade de decodificar a experiência, né? A base da programação, porque nós temos parte programável nossa que faz automaticamente a decodificação, transformando os zeros e uns do sinal de TV da fonte para a nossa realidade, ok? E a gente vê tudo que vê, sente tudo que sente, cheira tudo que cheira, toca tudo que toca, ouve tudo que ouve, dentro da nossa própria consciência. A consciência é o cinema, é o local onde tudo é projetado na tela interna da consciência a partir do sinal recebido da fonte. Então, a realidade objetiva, ela, por vários motivos, ela não existe. Ela existe como informação básica do que está vindo da fonte, mas é apenas informação, zeros e uns, que vai ser decodificado, renderizado, colapsado ou não, né, à medida que o observador interfere no processo e observa aquilo. Não há necessidade de ter algo visível, não vai ficar visível para ninguém se ninguém estiver olhando. A visibilidade é a mesma coisa que um canal de TV transmitindo e todos os aparelhos de TV desligados. Ninguém está vendo aquilo, é apenas zeros e uns circulando no ar, ok? No éter, como costumavam dizer. À medida que alguém liga um aparelho de TV e sintoniza naquele canal, a realidade daquele canal de TV começa a aparecer, começa a ser renderizada na tela, colapsa em algo visível e compreensível, em vídeo e som, áudio, né? Imagem e som, para o observador que ligou e está assistindo a TV. A nossa realidade, é claro que você vira as costas e deixa a TV ligada, ela continua funcionando, porque esse é o sistema de funcionamento da realidade, o tipo de continuidade que existe, da mesma forma que aquela cerveja na geladeira. Você deixou a televisão ligada,
enquanto você não estiver olhando para ela. Ela não está sendo renderizada para você, mas quando você voltar a pôr sua atenção na tela da TV, ela passa a renderizar aquele canal para você, ok? Agora, outro ponto de não objetividade, e talvez o principal, que não tem a ver com a construção, com o sistema de construção da realidade, sempre tem, né? É que você tem uma memória que vai pelo menos até o início da sua vida, neste pacote de experiência, nesta vida, nesta experiência. Você tem, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos de experiência nas costas, experimentou tudo isso desde a juventude, foi treinado a compreender as coisas inicialmente pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, vizinhos, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. Você vem interagindo com tudo isso e aprendendo e passando por experiências de vida, estudando coisas, né? Ouvindo religiões de todas as direções, ouvindo cientistas, materialistas ou não, né? De todos os lados estão vindo informações e você tem dentro de você uma série de crenças. E então, essas crenças, né? Ou tem uma série de conhecimentos. Conhecimento, a diferença de conhecimento, sabedoria e crença, ou apenas informação, é que a crença é algo que você ficou sabendo e botou fé por qualquer motivo e acha que tem validade, mas nunca testou e talvez não tenha validade nenhuma. Então é uma imaginação sua sobre algo que não tem necessariamente valor porque não é experiência, ok? Direta. E então aí você tem aquelas coisas que você teve experiência direta e que você sabe, né? Enfia o dedo na tomada, exemplo clássico, leva choque. Você sabe disso. Se tiver energia ligada, vai ter choque. Então é experiência direta. É diferente de ouvir dizer, nunca experimentou, alguém diz que dá choque e você, né, está pondo fé, talvez, né, porque seja uma pessoa que você confia e tudo mais, mas você não experimentou diretamente, não é sabedoria sua. Né? Então, Então, isso é uma subjetividade. Então, toda a sua experiência, o seu ego, as suas crenças, as suas histórias, as suas experiências, os seus traumas, tudo isso interfere na sua percepção como se fossem óculos coloridos que vão distorcer a realidade. Então, realidade é percepção. Realidade é interior, ela é reconstruída interiormente. Nenhum dos nossos sentidos nos traz a realidade como ela é. Ela é informação, ela é zeros e uns. Então ela é decodificada na forma de coisas visíveis, audíveis e sensíveis de alguma forma. E em cima disso tudo a gente usa os nossos filtros e reconstrói internamente com base nisso. Todas as nossas crenças, medos, egos, filtros interferem no processo. Então nunca a realidade é um significado por si só. Ela é a interpretação que você está dando daquilo com base em tudo isso. Então ela não é objetiva, ela é subjetiva. Toda realidade para qualquer pessoa é perceptível interiormente, para qualquer ser. A sua própria consciência dentro da sua reconstrução com todos os seus filtros. Quer fazer uma experiência simples? Imagina você, se não conhece, provavelmente não conhece ninguém que tenha perdido a memória 100% por alguma pancada na cabeça ou algo, você pode fazer um experimento mental. Se você não soubesse falar, não soubesse o conteúdo da linguagem toda que você aprendeu, ouvisse alguma coisa pela primeira vez e seriam apenas sons, ruídos para você, ok? Se você visse qualquer coisa pela primeira vez, seriam apenas imagens, manchas, movimentos, que você nem sabe definir como imagens, manchas e movimentos. Você está vendo algo, está entrando, você está percebendo, mas você não tem nenhuma base. Você não lembra, se você não lembra de nada, não tem crença, não tem memória, não tem aprendizado, nada do que você vê vai fazer sentido para você. E nada do que você ouvir vai fazer sentido para você. Você não lembra do que gosta, do que desgosta, você põe alguma comida na boca, você não sabe o que é comida, não sabe o que pôr na boca. Então assim, todos os significados são atribuídos com base na nossa experiência de vida atual, tudo aquilo que coletamos ao longo do caminho, de bom e de ruim, na sua maioria, muitas vezes, tralhas, porque a gente não validou e não faz sentido. Então são pesos na sua interpretação que distorcem a sua realidade. Então toda realidade é subjetiva. Não existe tal coisa como realidade objetiva, porque nós não temos acesso direto àquilo que está lá fora, seja lá o que for. Tudo que a gente fizer vai ser interpretação, né? Tudo que a gente fizer para entender vai ser algum grau de interpretação.
ok? Então era esse o esclarecimento que eu queria fazer. Vou aproveitar e responder de forma breve uma pergunta que surgiu aqui, bem interessante. Acho que foi o Bruno que perguntou. Laís. O Bruno perguntou como o MyBigTool unifica. Exatamente. Breno Cuervo. Bom dia. Como o MyBigTool unifica a teoria quântica e a relatividade? Ora, veja, nós temos pouco tempo aqui, eu não pretendo fazer esse um vídeo muito longo, e o Tom trata dessas coisas em 3 livros, né? Uma trilogia, que eu fui o tradutor aí com alguns colegas que me suportaram no processo e que eu divulgo e envio para vocês, ok? A teoria quântica e da relatividade são teorias, não são teorias de tudo, elas buscavam talvez ser teorias de tudo, porque seus pais tinham essa intenção, né, de explicar tudo a partir delas, mas logo descobriram que elas não explicavam tudo, e a própria teoria da relatividade combate com a teoria quântica para determinadas coisas. A relatividade é muito bom para altas velocidades, para grandes distâncias, para grandes tamanhos, para a gravidade, para a velocidade da luz, e a teoria quântica, como todos sabemos, é para o mundo microscópico, até porque eles não acreditam que todo o resto da realidade é informação, né? O cientista materialista acredita que aquilo só vale talvez para os entes microscópicos, né? Para as partículas. Então as conclusões tiradas por uma teoria não se encaixam com as conclusões tiradas por outra, fora do campo de validade delas. Elas são ótimas, a teoria quântica para o mundo microscópico, e a teoria da relatividade para o mundo macroscópico. Então essa incompatibilidade entre elas gera vários paradoxos, coisas de uma que não batem com a outra. E MyBigTool resolve tudo isso porque MyBigTool é física digital baseada em consciência. Então é consciência gerando realidade através de informação, da mesma forma que nós criamos realidade em um jogo de videogame ou em um filme de super-heróis, onde tudo é gerado digitalmente, ou quase tudo, né? Então você com o mundo digital você pode gerar qualquer coisa. E se você parte de que a realidade é um mundo informacional, é como se fosse uma simulação, é real para nós, né? Só muda o método de construção, mas quando você vai para o método de construção correto, onde não é partículas de matéria, não é tijolinho que constrói a realidade, ela consegue integrar tudo, ela consegue resolver todos os problemas. Por que a velocidade da luz tem um teto? Porque a velocidade do computador e de rodar um programa, ela tem um teto. Então você não consegue produzir nada se movendo na tela mais rápido do que o processamento que aquilo demanda. Então, como a nossa realidade é processada, ela tem que ter um teto de velocidade, é a velocidade da luz, né? Por coincidência ela, não é coincidência, né? É a coisa mais rápida que existe no universo e bate no teto da velocidade do programa. Então, o teto de velocidade de rodar o programa, o teto de velocidade do processador, você sabe muito bem. Se o teu celular tem um processador mais rápido, se o teu computador ou o teu videogame tem um processador mais rápido, a qualidade das imagens melhora na tela. Se ele tem um processador mais lento, tudo aquilo vai ficando mais lento e pior, ok? Então, no caso da realidade, a fonte de tudo que a fonte toda poderosa, está criando uma realidade com base numa velocidade de processamento fantástica da fonte, desse programa que ela roda. Ainda assim, tem um limite, que é a velocidade da luz. É o limite da programação. E no caso da explicação, por exemplo, do porquê que a consciência interfere com o da dupla fenda na física quântica, é porque tudo é gerado pela consciência. A consciência está observando e aquilo só é renderizado ou só colapsa na hora que a consciência olha. Então, se a consciência não olha, não colapsa nada, não renderiza nada. Então, todas essas dificuldades, seja da física quântica, seja da relatividade ou de qualquer outro campo do conhecimento, são resolvidas com facilidade pela física digital. Então, essas duas partes são unificadas dessa forma, ok? Mas tem explicações mais detalhadas para tudo isso, porque a física quântica tem entrelaçamento, tem teletransporte, tunelamento. Física quântica é cheia de mistérios, né? Então eles sabem que funciona, calculam, usam, criam equipamentos, mas não sabem a razão disso. Mas a física digital explica com facilidade, ainda mais se for a física digital com base na consciência-fonte. Porque se não for, eles não sabem qual é a fonte da realidade digital. Então ficam especulando, achando que é um computador alienígena, né? Cada maluco com a sua teoria. Então,
mas a fonte é que cria esta, nós somos parte da fonte, interagimos, usamos a mesma linguagem, a mesma codificação, então tudo fica fácil de fluir, a gente gera nosso próprio canal de TV internamente e percebe a realidade internamente. Então não existe, lá fora só existe um sinal de informação e é consciência flutuando no mar de consciência. Eu sou consciência, você é consciência, todos nós estamos lá flutuando na consciência fonte, recebendo um sinal de TV. Então tudo é relativo. E mais ainda, tudo é relativo à nossa experiência. Ok? Então, nossa experiência, nossos traumas, nossas crenças, nossos medos, nosso ego filtra tudo. Então a realidade não é objetiva. Ok? Existe informação que gera a realidade através dos nossos filtros. Então toda a realidade que a gente observar, ela vai ser filtrada. Em maior ou menor grau, isso vai ser impactado por essa filtragem. Então não existe realidade objetiva, porque para isso precisava existir um observador, inclusive objetivo, que nenhum de nós preenche completamente. Né? Preenche, alguns podem ser 90% objetivos, 80%, 70%, 40%, e a maioria é muito pouco objetiva. Tá bom? Então isso impacta na sua vida, porque você precisa estar atento. A sua vida vai ser aquilo que você tiver de filtros. Você só vai ver aquilo que os teus filtros permitirem. Essa falta de objetividade, ela pode te prejudicar gravemente. Então, quanto mais você busca autoconhecimento, entendimento dos mecanismos, das regras do jogo, da realidade, que aliás é tema do bate-papo com a doutora Mabel Cristina, eu recomendo que vocês assistam, deixei links aí nos destaques, nos stories, vale a pena, a doutora Mabel Cristina é fantástica, foi um bate-papo muito legal, ela tocou temas muito interessantes, e eu tive a oportunidade de responder, interagir com ela, e pode ser muito útil para você, para saber mais profundidade do que apenas as coisas neste vídeo curtinho aqui, tá bom? E se você tiver a oportunidade, não deixe de participar do nosso workshop no Rio de Janeiro, nos dias 16, 17 e 18 de junho próximo. O primeiro lote está se esgotando agora no domingo, mas ainda está lá disponível, e depois vai entrar o segundo, terceiro e quarto lote, e se você puder participar, vai ser um prazer te receber lá, e poder responder diretamente as suas questões no evento, tá bom? Ficamos à disposição, um forte abraço.